Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um Regioscast. Ativa o sininho aqui no YouTube, continua acompanhando a gente do nosso canal para você poder saber as atualizações dos nossos vídeos. A gente está publicando bastante conteúdo bacana para você poder estar acompanhando seu plano. Então deixa seu like, deixa comentário, sugestões de temas também aqui pra gente e ativa o sininho porque você fica sabendo de todas as informações. Hoje a gente vai estar falando sobre os números de dezembro, referente ainda a 2022. Inclusive está disponível no Regis de Números lá no nosso site, tem regis.org.br, tem as informações, a gente deixa todas detalhado plano por plano no Regis de Números, além de receber por e-mail, está disponível no site também com comentários em relação ao cenário, informações dos planos da Regis. E hoje, para a gente poder comentar um pouquinho plano por plano, está aqui o nosso diretor financeiro, Sandro. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, Geis. Olá, participantes. Tudo bem? A gente vai estar comentando um pouquinho plano por plano, mas também a gente queria deixar um recado com vocês sobre a nossa prestação de contas também, né, Sandro? Isso, a prestação de contas ela deve acontecer até no máximo no mês de abril, porque ela depende de aprovação nas instâncias de governança da Regis, da auditoria independente, conselho deliberativo, conselho fiscal, então tem todo um trâmite que nós precisamos seguir. Então até o mês de abril devemos fazer a prestação de contas do ano de 2022, mas aqui no Regioscast você já fica sabendo o resultado do mês de dezembro e já vai dar uma bela ideia do que aconteceu no ano de 2022. Exatamente. Então, como a gente fez no mês passado, a gente vai estar explicando plano por plano. Então, continua aqui com a gente. Participantes CD05, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o seu plano. Sandro, conta pra gente quais são as informações que você tem aí do mês de dezembro, o que tem de novidade. E aproveitando que a gente está fechando as informações do ano todo, o que você tem de informação do consolidado aí de 2022 pra gente? Legal, Geise. Olá, Geise. Olá, participantes do CD05. Olá, os novos participantes do CD05 também. Para quem não sabe, nós lançamos hoje, fizemos o lançamento agora oficial do plano CD05 para os funcionários da SEASA, que, aliás, sejam muito bem-vindos. Aguardamos ansiosos as fichas de inscrições de vocês ou a adesão online de vocês agora no plano CD05. É um plano que já conta com mais de 600 participantes, é um plano que já tem mais de 15 milhões de patrimônio, viu, Geis? Então é um plano assim que nós temos o maior carinho com esse plano, porque ele é o nosso plano que está sendo ofertado para outras patrocinadoras, não só as empresas ligadas ao BRD, mas também outras patrocinadoras de fora, como é o caso da SEASA, que nos contratou para oferecer plano de previdência para os seus empregados. Então sejam muito bem-vindos ao pessoal da SEASA e aos demais participantes também do CD05. Exatamente, é um plano que só está crescendo. Só está crescendo, e a tendência aí é que ele realmente ele decole aí neste ano de 2023. Estamos muito otimistas aí com esse plano. Bom, mas vamos lá, que o papo aqui é falar um pouquinho também do cenário e também do plano CD05. Exatamente. Nós tivemos um fechamento do ano, um ano bastante difícil, bem complicado, porque nós começamos o ano com pensávamos todos, como deve ser um ano mais tranquilo, com a questão do arrefecimento da pandemia, mas no entanto nós fomos surpreendidos já com o ano começando com uma guerra da Ucrânia com a Rússia, então isso já gerou uma certa tensão geopolítica mundial. Aí isso afetou os preços dos ativos de uma maneira geral, petróleo e tudo mais subiu, e quando o petróleo sobe, aí atinge taxa de inflação para todos os países. Bom, e aí essa inflação, e aí atingindo os vários países, você vai ter movimentos dos bancos centrais, de aumento de taxa de juros, e isso realmente acabou sendo um ano bastante complicado em termos de gestão de carteira, Por outro lado, nós que estávamos com uma inflação batendo os 2 dígitos ao longo do ano, por conta do movimento rápido que o Banco Central do Brasil fez na economia, elevando a taxa de juros, a taxa Selic para 13,75, que foi como ela fechou no ano de 2022. Isso fez com que a inflação, no caso medida pelo IPCA, ficasse em 5,79. Deu uma freada, Deu uma freada, exatamente. Então a taxa de inflação
ficou num patamar, digamos, um pouco acima, né, do limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, mas em patamar, eu diria, civilizado, vamos colocar assim, 5,79, para quem viu mais de 10% de inflação neste ano. Exatamente. Né? E Sandro, só comentando, né, o tanto de coisa que aconteceu no ano de 2022, vamos considerar que esse IPCA aí foi, digamos, um número favorável, né, diante de tudo que aconteceu no ano de 2022. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, nós fechamos com um IPCA de 5,79, o INPC, né, que é uma inflação que, por exemplo, reajusta os benefícios do INSS, foi 5,93, um pouquinho acima, mas abaixo dos 6%, que isso é importante, né? O Ibovespa acabou fechando o ano com uma rentabilidade acima de 4,69%, em 109.735 pontos. O dólar caiu, né, no ano passado, né, de maneira até surpreendente, né, uma queda de 5,32, fechou o ano em 5,28. As reservas internacionais brasileiras, né, que apesar da queda de 10%, né, elas ainda estão num patamar bastante seguro para a economia brasileira, 324 bilhões. O PIB, a expectativa do mercado, ainda não tem esse número fechado, né, mas a expectativa do mercado é que ele fique acima dos 3%. E a taxa de desemprego, que foi uma fonte de preocupação para a economia brasileira de uma maneira geral, ela chegou a bater mais de 13%, deve fechar o ano algo em torno de 8,1%, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Então, foi um ano que, entre mortos e feridos, eu diria que salvaram-se todos. Só um comentário, né, Sandro? Como é interessante essa parte do mercado, né, de investimento, mercado financeiro, tanto que ele oscila, né, querendo ou não. Porque se você olha mês a mês, às vezes você fala, pô, o mês está bom, outro nem tanto, mas quando você estica, né, a linha, como o pessoal mesmo fala, você vê que o cenário foi mais tranquilo, né? Principalmente essa questão do IPCA, taxa de juros e tudo mais, que não foi, né, tão alarmante quanto a gente acompanhou mês a mês, mas quando você fecha o ano todo, você fala, não, então, diante de tudo que a gente passou, foi um cenário maravilhoso. Eu diria que sim, né? O único problema, né, foi esse fechamento do ano, né, que realmente, o que acontece? A troca de governo, né, essa mudança de governo, de certa forma gerou alguma digamos, um aumento da volatilidade do mercado, né, algumas declarações mal interpretadas ou mal feitas, né, pelo novo governo, fez com que trouxe uma certa volatilidade, uma variação de preço dos papéis negociados no mercado de uma maneira geral. Isso afetou, por exemplo, o preço das notas do Tesouro Nacional, que hoje é o nosso principal investimento, né, inclusive para o plano CD05, e isso acabou refletindo no resultado do plano, né, infelizmente. Tá? São fatores externos que também não tem como controlar. Exatamente, né? Mas eu diria que o plano CD05, nós temos muito carinho por todos os planos, mas o plano CD05, como é um plano que ele está sendo, é um plano que está recebendo novos patrocinadores e tudo mais, nós estamos dando um cuidado especial com ele, justamente para trazer bons resultados para o plano. Ele já vinha de um ano não muito bom em 2021, então nós trabalhamos muito na recuperação dele. No entanto, o problema é a famosa marcação a mercado, né? Então, o plano, por exemplo, 87% da carteira do plano CD05 está marcada a mercado. Então, qualquer oscilação no preço no mercado à vista das NTNBs, por exemplo, afetam sensivelmente isso. Infelizmente, no mês de dezembro aconteceu, isso acabou afetando o desempenho no mês de dezembro, já tinha afetado no mês de novembro, afetou no mês de dezembro, e aí fez com que o nosso resultado no ano tivemos um resultado positivo de 5,63, mas de apenas 57% do seu referencial, que é IPCA mais 4. Mas assim, o lado bom dessa história, né, muita gente pode olhar, poxa Sandro, mas você não atingiu, né, o referencial IPCA mais 4, que o plano deveria dar 10%, né, e deu só 5,63%. Mas o lado positivo, eu diria, dessa história é a consistência da carteira, né? Porque 92% da carteira do plano CD05 está aplicada em renda fixa, e desses 92%, praticamente 90% estão alocados em títulos públicos federais que foram comprados a uma taxa média em torno de 5,06. Então isso é um ponto positivo, é um alento muito forte para quem é participante do CD05, porque se você for considerar que nós vamos carregar esses papéis até o vencimento, então carregando esses papéis até o vencimento, eles já vão garantir uma rentabilidade 1% acima do referencial que é IPCA mais 4. Bom, mas mesmo sabendo dessa questão
da perspectiva de longo prazo, a gente não pode descuidar do curto prazo, né, do Claro, hoje, né? Como eu diria, nós vivemos no curto prazo, né, como diria um grande economista, né? Então, o que nós fazemos? Nós estamos fazendo agora como estratégia para o CD05, vamos fazer alocações em LFT, que também são títulos públicos, mas atrelados à taxa Selic. Hoje, como a taxa Selic está muito alta, a taxa Selic por si só garante uma rentabilidade acima de IPCA mais 4. Então, esses recursos novos que estão entrando no CD05, nós estamos alocando em letra financeira do Tesouro Nacional, e isso deve diminuir a volatilidade, a variação de preço, dar mais uma estabilidade na rentabilidade. E essa é a perspectiva que nós vamos trabalhar ao longo do ano de 2023. A tendência, né, para 2023 aí, para continuar acompanhando aqui no Rediscast, né, para poder saber o andamento do plano da CD05. Exatamente. Bom, pessoal, essas foram as informações do plano referente ao mês de dezembro, uma visão um pouquinho do cenário consolidado, né, do mês todo, do ano todo de 2022. Continua acompanhando a gente aqui no nosso YouTube. Se você não ativou o sininho, nem curtiu lá no início, curte agora, ativa o sininho para você poder estar acompanhando. É de graça, né? Por favor, né? Exatamente. Não paga nada de graça. Paga nada. Ativa o sininho para você poder estar sabendo as informações que a gente solta aqui no nosso YouTube. A gente está nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn também. A gente está bastante ativo nas redes, então entra lá para você ver as informações. O nosso site também é bastante atualizado, com a parte toda de transparência, os comunicados, notícias. 2023 vem com bastante coisa boa aí pela frente também. Exatamente. Posso falar porque são spoiler, né, Sandro? É isso aí, então, continuem acompanhando, é só isso que eu posso falar. Exatamente, é isso aí. É isso aí, pessoal. Até mês que vem, então. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.